corpo docente encarregado da disseminação e conservação do conhecimento. Esse grupo organizava e dirigia os esforços puramente educacionais daquelas idades primitivas. Era comandado por Fade. Os métodos educacionais de Fade constituíam na supervisão do sistema de empregos, acompanhada da instrução sobre métodos aperfeiçoados de trabalho. Fade formulou o primeiro alfabeto e introduziu um sistema de escrita. Esse alfabeto continha 25 caracteres. Como material de escrita, esse povo primitivo utilizava casca de árvores, tabuletas de argila, placas de pedra, uma forma de pergaminho feito de peles marteladas e uma forma rústica de um material como o papel, feito no ninho de vespas. A biblioteca da Dalmácia, destruída logo depois da deslealdade de Caligaste, que foi rebelião, compreendia mais de 2 milhões de registros separados. Era conhecido como a Casa de Fade. Então percebe-se aí que já existia muitas coisas novas lá, mas um pouco diferente. Já existia o alfabeto, mas a forma não tinha o papel, mas tinha outra forma de escrever, né? O homem azul teve uma predileção por escrever com o alfabeto e fez o maior progresso nessa direção. O homem vermelho preferiu a escrita pictórica, enquanto as raças amarelas derivaram para o uso de símbolos para as palavras e ideias de um modo semelhante aos que empregaram atualmente. Contudo, o alfabeto e muitas coisas mais ficaram posteriormente perdidas para o mundo, em meio à confusão que acompanhou a rebelião. A apostasia de Caligaste destruiu a esperança mundial de uma língua universal, pelo menos durante as idades incontáveis. 5. A Comissão de Indústria e do Comércio. Este conselho era empregado para fomentar a indústria dentro das tribos e para promover o comércio entre vários grupos pacíficos. O seu líder era Nod. Esse Nod é o Cão Chupamanga, virou o Cão Chupamanga, o chefe dos rebelados. Todas as formas de manufaturados primitivos eram estimuladas por esse corpo. Eles contribuíram diretamente para a elevação dos padrões de vida, fornecendo muitas novas mercadorias para atrair a imaginação dos homens primitivos. Eles expandiram grandemente o comércio do sal beneficiado, produzido pelo Conselho da Ciência e Arte. O sal beneficiado já existia na época. Que coisa, hein? Claro que, né, na forma diferente. Entre esses grupos esclarecidos, educados nas escolas da Dalmácia e que foi praticado plenamente crédito comercial, uma bolsa central de troca de créditos, eles forneciam fichas simbólicas que eram aceitas em lugar dos objetos reais de troca. Lembra disso? Falar que antigamente trocava, só que já trocava 500 mil anos atrás. O mundo não melhorou nesses métodos de negócio por centenas de milhares de anos. 6. O colégio da religião revelada. Esse corpo tinha um funcionamento de efeito lento. A civilização de Urântia Terra era literalmente forjada entre bigorna da necessidade e os martelos do medo. Esse grupo, porém, tinha conseguido um progresso considerável nas suas tentativas de substituir o medo do Criador pelo medo da criatura. O culto do fantasma. Quando seus trabalhos foram interrompidos pelas desordens que vieram junto com a sublevação da secessão. A secessão é a rebelião. O dirigente desse conselho era Rap, né, que seja. Nenhum membro do corpo de assessores do príncipe apresentaria revelações que complicassem a evolução. Eles apresentavam a revelação apenas como culminância depois de se haverem esgotado as forças da evolução. Rap, contudo, cedeu ao desejo dos habitantes da cidade para o estabelecimento de uma forma de serviço religioso. O seu grupo proveu os dalamatianos com os 7 cânticos do culto, de adoração, e também deu a eles frase laudatória diária, e finalmente ensinou a eles a oração do Pai, que era: Pai de todos, cujo filho oramos, olha por nós com favor, livra-nos do medo de todos, exceto de ti. Faze com que sejamos um prazer para os nossos mestres divinos, e para sempre coloca a verdade nos nossos lábios. Livrai-os da violência e da raiva, dá-nos o respeito pelos mais velhos e por tudo que pertence aos nossos vizinhos.
dás-nos pastos verdes nessa estação e rebanhos frutíferos para alegrar os nossos corações. Oramos para a rápida chegada do prometido elevador das raças, pois queremos fazer a vontade neste mundo com os outros e fazem mundos longínquos. É como se fosse o Pai Nosso, né? Então o Pai Nosso hoje não tem nada a ver, né? Mas é uma reza forte. Na época estava tudo certo, era seres de luz ainda. Embora o corpo dos assessores do príncipe se limitasse aos meios naturais e métodos comuns de melhoria da raça, ele manteve a promessa da dádiva adâmica de uma nova raça como meta do crescimento evolucionário, depois que o desenvolvimento biológico houvesse chegado ao seu apogeu. Então, na verdade, a raça adâmica ia trazer a raça violeta. Então, tinha 6 raças, 6 raças coloridas, e a adâmica era a 7ª raça. Mas no meio do caminho, criou uma outra raça. Os guardiões da saúde e da vida. Esse conselho ocupava com a introdução de um sistema sanitário com promoção de medidas primitivas de higiene. Era liderado por Lute. Os seus membros ensinaram muitas coisas que foram perdidas durante a confusão das idades subsequentes e que nunca foram redescobertas até o século XX. Eles ensinaram a humanidade que cozinhar, ferver, tostar eram meios de evitar-se doença. Também que cozinhar reduzia grandemente a mortalidade infantil e antecipava desmamar. Muitos dos primeiros ensinamentos dos guardiões de Lute sobre a saúde perduraram entre as tribos da terra até os dias de Moisés, embora se hajam tornado muito deturpados e grandemente alterados. O principal obstáculo contra a promoção da higiene entre esses povos ignorantes consistia no fato de que as causas reais de muitas doenças eram pequenas demais para serem vistas a olho nu, e também porque eles todos encaravam o fogo de um modo supersticioso. Foram necessários milhares de anos para persuadi-los e queimar os detritos. Nesse meio tempo era necessário obrigá-los quase a enterrar seu lixo em putrefação. O grande avanço sanitário dessa época veio com disseminação dos conhecimentos a respeito da luz do sol, das propriedades provedoras de saúde e distribuidoras de doenças. Então, na época, né, já tinha as doenças causadas, mas aí você tem a doença física e espiritual, né? Então era causada por algumas situações de comida estragada, de lixo, essas coisas, né? Antes da chegada do príncipe, o banho havia sido uma cerimônia exclusivamente religiosa. De fato, era difícil persuadir os homens primitivos a lavar seus corpos como uma prática saudável. Lute finalmente induziu os instrutores religiosos a incluir limpeza com água como parte das cerimônias de purificação a serem praticadas junto com as devoções do meio-dia, uma vez por semana, durante a adoração ao Pai de todos. Então, ensinou a tomar banho, né? Esses guardiões da saúde também buscavam introduzir o aperto de mão em substituição à troca de saliva e o beber do sangue para selar a amizade pessoal e como uma demonstração de lealdade grupal. Todavia, quando for a pressão compulsiva dos ensinamentos de seus líderes superiores, esses povos primitivos não hesitavam em voltar às suas antigas práticas ignoradas, supersticiosas, que abalavam a saúde e aumentavam as doenças. Então, troca de saliva, essas coisas. Então, eles ensinaram uma outra forma, né?